que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então nós aprendemos isso semana passada, de que nós não podemos ter uma interpretação particular. Apesar que Lutero defendia na Idade Média, através do movimento do protestantismo, a liberdade de interpretação, mas não segundo dogmas e ordens da igreja, mas uma interpretação sensata, onde tem que se examinar o contexto da época e a aplicação nos dias de hoje. Isso tem sido um pouco difícil. Eu tenho olhado pela internet e ainda continuo com o meu coração entristecido. Como se tem equívoco, como se tem pessoas falando do que não sabem. E muitas das vezes pessoas até que presidem igreja. Para mim é um pouco complicado certas coisas. Apesar da minha formação teológica não ser acadêmica, eu procuro, dentro do que vejo, do que aprendo, aplicar da mesma forma que os meus pares que são, né, que foram formados, são bacharéis em teologia. Alguns pós-graduados, com mestrado e doutorado, também nessas especializações de exegese e hermenêutica, para poder ter uma interpretação sadia. Agora, hoje nós vamos falar que há diferença entre entendimento e interpretação. Há uma diferença sobre isso. Por exemplo, semana passada eu falei de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, né? E o livro de Gálatas, é Paulo à igreja da Galácia, no capítulo 1 e 2, que havia divergência com relação à doutrina, porque saduceus e fariseus que tinham crido em Cristo entendiam que deveriam guardar a lei, guardar o sábado, fazer a circuncisão, e queriam impor isso aos gentios. O que ficou resolvido pelo discurso de Pedro, que não poderíamos colocar um fardo sobre eles que nem nossos pais suportaram. Então, ficou decidido, como diz Gálatas, que Pedro seria para o ministério da circuncisão, ministério da lei, e Paulo pelo ministério da incircuncisão, que era o ministério da graça, que é para nós gentios. Todas as nações fora da comunidade de Israel, o que é desnecessário certos rituais, apesar que tem igrejas, né, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo, principalmente nas Américas, aqui na América Latina, que inserem rituais judaicos dentro da sua liturgia. Eu acho desnecessário, como muitos que pregam como eu, que a graça é suficiente, assim como Paulo diz, recebeu do Senhor, né? Deus disse para ele, a minha graça te basta. Então, como tradição, a igreja tem feito o quê? O batismo, um só batismo, né? Como diz Efésios 4, e a ministração da ceia. Então essas são as divergências, né? O que se tem em comum nas igrejas cristãs? Desde do período primitivo, do período dos pais da igreja, a oficialização da crença cristã em Roma e as dissidências que teve do Oriente, do ortodoxismo, do anglicanismo, do protestantismo e os movimentos dos últimos séculos. O que se tem em comum? É que Jesus Cristo veio em carne, isso é comum, é que Jesus Cristo cresceu em graça e sabedoria, padeceu por nós, por amor a nós, e ressuscitou. E vai voltar um dia. Nós queremos na volta, na vinda do Filho do Homem. E há algumas divergências na questão da vinda, né? Na questão de entendimento que se vai ser antes da tribulação, durante a tribulação, depois da tribulação, antes do milênio, dentro do milênio ou depois do milênio, né? Que eu também já falei aqui sobre isso. Isso rende a questão das interpretações das escrituras, é uma coisa muito complexa, não é fácil. Por isso que as igrejas procuram ter seus cursos, a escola bíblica dominical, que é mais tradicional, né? Sempre pelo domingo pela manhã. Tem algumas igrejas que fazem na parte da tarde, antes do culto
do fim da tarde faz a escola dominical. A escola onde, a igreja onde eu me converti não tinha escola dominical, era a escola de líderes, também aos domingos, tinha tanto de manhã quanto à tarde. E não precisa você ser um teólogo para você interpretar as escrituras, mas ter um entendimento, comparecer. Não é uma coisa que você vai aprender de um dia para o outro. Entendeu? Eu estou 20 anos na fé evangélica. Eu comecei a estudar teologia mesmo a partir de 2008, eu me converti em 2006, mas já lia, como frequentava a escola de líderes, ouvia nas pregações, examinava as escrituras. Então aqui eu vou pegar algumas passagens do confronto da tradição, que muitas vezes se coloca a tradição até acima das escrituras. Já expliquei aqui que os nossos irmãos católicos eles têm 3 fontes para a sua vida cristã, que é o Santo Magistério, que são o colégio de bispos, a tradição da igreja e as escrituras. Nós, protestantes, seguimos somente as escrituras. Né? Só a Cristo, só a graça, somente as escrituras, somente a fé. Então é nisso que nós cremos. Apesar que também, dentro do protestantismo evangélico, alguns acrescentam algumas coisas, algumas tradições que não condizem com as escrituras. Paulo elogiava um grupo de pessoas que eram os crentes de Bereia. Naquela época não tinha o Novo Testamento, ele estava em curso, estava em formação. Mas ele elogiava, porque a palavra que existia naquela época era o Antigo Testamento, e eles iam lá conferir. Eu tenho esse mesmo entendimento que todos devem conferir. Aqui nós estamos em 2 Pedro, do 2 Pedro 1, 20 e 21, e outras passagens aqui. Agora, tem uma questão também do problema de interpretação equivocada, que cai na questão das heresias. Né? No capítulo 2 aqui de 2 Pedro, fala dos falsos mestres, diz assim, também houve entre o povo falsos profetas. Quer dizer, na antiga aliança já teve, né? Como também entre vós haverá também falsos doutores, quer dizer, falsos ensinos, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Nós temos visto nos dias de hoje muitas pessoas atribuírem a sua própria virtude. Não, Deus depende de mim. Muitas pessoas colocam a figura do líder da igreja dessa forma. Nós não podemos fazer assim. Todo líder de igreja é um homem normal, como qualquer. Nós temos a igreja católica, que tem seu líder mundial, que é o Papa, né? As igrejas do Oriente, que tem seus patriarcas, os protestantes, que têm os seus reverendos, os presbíteros, os pastores, bispos, algumas até apóstolos, né? Isso dependendo do entendimento e da interpretação de cada um. Mas ninguém é infalível. Nenhum desses que eu citei aí são infalíveis. Eu aqui, muito menos. Se Paulo, que era apóstolo de Cristo, dizia que dos pecadores ele era o maior, quem dirá eu, pastor Joselito Rossi. Então nós temos que ter esse entendimento. Há um chamado de liderança, mesmo na antiga aliança, no tempo dos levitas, tanto o sumo sacerdote, como os levitas, eram homens como outro qualquer. O sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, ele tinha que se purificar. E se ele não se purificasse, e os outros sacerdotes não podiam entrar lá porque ele representava Cristo no futuro, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote e apóstolo da nossa confissão, segundo Hebreus capítulo 3, verso 1. Colocavam cordas nele e sinais, guizos. Se eles não escutassem nada ali, eu falo assim, e o sumo sacerdote faleceu. Então eles com as cordas puxavam o corpo para fora. Porque ali ele representava Cristo, então ele tinha rituais de purificação. Era necessário isso. Hoje nós sabemos que Deus é misericordioso e se nós confessarmos os nossos pecados, o sangue de Cristo derramado na cruz nos purifica de todo pecado. Então, por que eu abro aqui sempre isso pedindo perdão? Porque a gente peca a todo momento, por pensamento, atitude e palavra. Tem pessoas que acham que não pecam mais. Isso é um equívoco. E é importante a gente entender as Escrituras por causa disso. Tá certo?
Então nós temos aqui, eu tenho dois textos separados aqui, eu só vou ler um, mas vocês podem ter os dois aí. É Mateus 22, do versículo 23 a 33, ou Marcos 12, do 18 ao 27. Eu vou abrir Mateus. Mateus 22, a partir do 23. Olha o que diz aqui. Jesus estava falando sobre questão de tributo, de pagamento de impostos, e ele dá continuidade agora falando de outro assunto. Porque sempre vi um grupo para fazer perguntas e colocar Jesus numa saia justa. Então, no mesmo dia, chegaram junto a ele saduceus, que dizem não haver ressurreição e o interrogam. Isso era a tradição deles, mas não eram as escrituras. Então existia um entendimento equivocado. Vamos lá. Interrogaram, dizendo, mestre, Moisés disse que se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e ressuscitará a descendência ao seu irmão. Você vê, eles não criam na ressurreição, mas eles queriam fazer uma armadilha para Jesus. Ora, se entre nós tem 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu, e não tendo descendência deixou a sua mulher a seu irmão, da mesma sorte o segundo, o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos que morreram, e também a mulher, né? Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam e nem são dados em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu. Quer dizer, serão espíritos com corpos espirituais. Mas aquele que foi casado na terra com mais de um, se enviuvou, alguma coisa, não vai ter essa... Existe crença nisso, entendeu? Mas não é a crença cristã, não era a crença judaica e também não é a crença cristã. Acerca da ressurreição dos mortos, não tende lido o que Deus vos declarou, dizendo, olha só, eu sou o Deus de Abraão, o de Isaque e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Se perturbam o seu coração ouvindo isto, ficarão maravilhados da sua doutrina. Eles ficavam perturbados, mas alguns ficavam maravilhados pela sua doutrina. Quem disse isso? Foi o próprio Deus na sarça ardente disse isso a Moisés, eu sou o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó. Vemos que tem uma diferença de tempo aí entre os patriarcas e Moisés. E Deus disse para ele, eu sou um Deus de vivos e não de mortos. Sendo que Abraão, Isaque e Jacó estavam no descanso eterno. Mas foi isso que ele disse a Moisés. Você vê o que Jesus disse? Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E os saduceus, como os fariseus, esses fariseus acreditavam no mundo espiritual, acreditavam na ressurreição, mas também erravam em outros pontos. Quantos erram em pontos porque não estão em conformidade com as Escrituras? Por que há no meio protestante, né? Nós batistas não nascemos como os protestantes, mas nós nos alinhamos muito nessa questão da doutrina, porque a sã doutrina é a palavra de Deus. E por tradição, muitos da Igreja de Cristo se afastaram disso por dar mais ênfase a conhecimento humano, para a tradição. E não digo isso que foi a partir dos séculos 4, 5 adiante, quando a igreja foi oficializada. Não. Já no primeiro século, como Pedro está citando aqui, Paulo também vai dizer isso, João também vai falar, que vinham outros com outra doutrina.
ter divergência na interpretação é uma coisa, agora, o entendimento é que é a questão de tudo. Porque às vezes você pode ter uma doutrina divergente, mas com pontos em comum. E isso é a questão do entendimento, porque acreditamos no mesmo Cristo. Mas esses são pontos em comum. Agora, o que é o ponto divergente? É a questão do entendimento. Agora, há entendimento que Deus permite que seja dessa forma, entende? E há outros que são heresias mesmo para a perdição. Quando interferem nesse ponto em comum. Como os gnósticos na época de João diziam que Jesus não tinha vindo em carne. E aquele que nega a encarnação do Verbo é espírito do anticristo. Você vê que João já falava isso no primeiro século. No tempo de Paulo diziam que a ressurreição já era vinda. Isso transtornou os membros da igreja de Tessalônica, no qual Paulo escreve 2 cartas para poder dizer, na primeira ele diz assim, nós que estamos vivos não precederemos que dormem, que os que morreram ressuscitarão primeiro. Porque Paulo acreditava que Jesus ia voltar naquela época. E Jesus não voltou na época de João, veio em revelação na ilha de Pátimo, mas não foi a sua vinda gloriosa, onde todo olho verá. Então você vê essa questão que nós temos que firmar nisso. E a gente aprende isso em teologia, que tem umas regrinhas muito importantes. Por exemplo, a hermenêutica seria a maneira de estudar a interpretação de qualquer texto. Esse nome hermenêutica vem de Hermes, isso vem da mitologia, da influência grega, ela é muito importante. Tem que ter a interpretação do texto. E ver se isso tem contexto. Aí entra as interpretações das escrituras sagradas, que é chamada de exegese. Essas nomenclaturas, nós agradecemos aos nossos irmãos católicos, que criaram isso. E nós protestantes absorvemos isso. Porque antes desse tipo de interpretação, de pessoas que se debruçavam para estudar o contexto da época, o contexto das escrituras, primeiro colocando capítulo, depois versículos, né? Hoje se divide até o versículo em parte A e parte B, tem alguns que não gostam disso, porque isso não está dentro da teologia tradicional. Então é muito importante isso. Lutero, que ele traduziu o Novo Testamento para o alemão, ele só colocou capítulo. Eu creio que o fechamento de tudo isso foi quando teve a Reforma Católica, né? E essas coisas, eles firmaram muito na questão dos sacramentos, a questão da diferença do Antigo Testamento católico e do Antigo Testamento protestante, questão de jurisdição, de tradução. Mas qual é o básico? O Novo Testamento deles é igual ao nosso, tem 27 livros. E a graça que é importante. Toda a escritura ela é proveitosa. Tá? Mas nós sabemos que ter consciência, como diz aqui, 2 Pedro, a gente vai voltar de novo lá para o texto de Pedro, lá no versículo 20 do capítulo 2. O 21, né? A gente falou o 20. O 20 é sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Agora o 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados do Espírito Santo. Muito questionado. A Bíblia foi um livro escrito por homens que imaginaram que Deus disse isso, aquela coisa toda. Como é que pode ser escrito por homem e ser escrito por Deus?